É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal. A gente passa assim, às vezes, por situações em que você não tem dificuldade de fazer certas matérias, certas coberturas, dependendo do assunto, principalmente em temas militares. Às vezes tem assuntos sensíveis em que você não pode revelar certas informações e tudo. Em 1964, os militares tiram o presidente João Goulart e tomam o poder. Instaura-se, então, o período da ditadura militar, que durou 21 anos. Como forma de controle social, vários instrumentos foram usados para estabelecer a repressão e o controle militar. Dentre eles, a publicação da Lei de Imprensa, responsável por legitimar o controle sobre os meios de comunicação e anular a liberdade de expressão. No Brasil, assim, a gente está vivendo um momento complicado nessa área de censura, assim, principalmente sobre temas políticos e temas sensíveis com relação ao governo, à ideologia de quem está governando. Então, dependendo do lugar, no Brasil é um país muito grande, né? Tem, por exemplo, se você fizer, dependendo da área que você estiver atuando, se você estiver fazendo matérias nos grandes centros, né, você tem uma situação diferente do que você fazer, por exemplo, uma matéria criticando um político no interior do Nordeste, do Norte do Brasil, em que se você, como já aconteceu com alguns jornalistas brasileiros, se você a divulgar alguma informação sobre um político corrupto, você corre o risco de vida e pode ser assassinado, já aconteceu. No Brasil, determinadas áreas do país é perigoso você fazer determinado tipo de matéria. A minha relação com as redações era de assessor de imprensa. Mas quando comecei, por exemplo, uma das mudanças sensíveis é que naquela época nós visitávamos, nós jornalistas, assessores de imprensa, visitávamos as redações, tínhamos contato direto com os editores, até com redatores dos veículos, conversávamos, íamos lá sugerir pautas, né? Levávamos as pautas que eram interessantes, evidentemente pautas que interessavam as empresas que nós assessorávamos, né? Então, a relação, acho que dentre as mudanças mais sensíveis, essa ligada à atuação do profissional de jornalismo. O jornalista em redação, eu acho que tinha menos tempo do que hoje, muito menos tempo para atender pessoas, por exemplo, né? Para atender pessoas, muito menos tempo. A vida era mais corrida nas redações, porque não tínhamos os recursos que temos hoje, tecnológicos que temos hoje. O jornalista hoje, na redação de um grande jornal, tem N recursos tecnológicos que facilitam a atuação dele, né? Então, talvez hoje é meio estranho falar isso, não sei, e acho que não daria para realizar, mas me parece, né, que hoje o jornalista de redação, com os recursos que ele tem à disposição, o editor que nós visitávamos lá no passado, hoje ele teria uma facilidade para receber os jornalistas que fazem assessoria de imprensa em redação. Isso não acontece. Lá atrás, o que era mais difícil, era bem mais complicado, porque os recursos eram infinitamente menores, né? O jornalista tinha que trabalhar ali na máquina da datilografia, que... Como todas as TVs, as rádios importantes, os jornais e as revistas impressos, como todos dependem do financiamento governamental que vem na forma de comerciais das estatais brasileiras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todos os ministérios, todos eles gastam fábulas, rios de dinheiro, e toda a imprensa brasileira está atrás desse anunciante. Toda imprensa brasileira precisa ter a Petrobras, o Banco do Brasil como anunciantes, porque é muito dinheiro. Logo, toda a imprensa se torna servil ao governo de plantão aí. Então, assim, a imprensa servil a Dilma e ao PT, como foi no passado ao PSDB do Fernando Henrique Cardoso. Então, vejam,
O dinheiro exerce essa censura hoje nos nossos dias. Quando no passado a gente teve uma censura política mesmo, né? O censor do governo vinha na redação, lia o seu texto, falava, ó, não entendi isso aqui, corta. Não, mas eu explico para o senhor. Não, eu quero que corte. E aí você tinha que cortar do seu texto, né? Era uma censura, digamos assim, política, ideológica, de fato. E hoje é uma censura mais, digamos, ideológica do ponto de vista financeiro, né? O capitalismo governa essas relações jornalísticas hoje. O jornalismo comunitário tem se expandido bastante no Brasil com essa ideia. Vamos deixar as comunidades falarem. O que acontece em Brasília é importante, mas me afeta menos do que está acontecendo aqui agora na Avenida Paulista. Eu prefiro saber como é que está o trânsito na Paulista agora, se está tendo violência, se está tendo confrontos, se a gangue das bicicletas está agindo aqui nesse trecho, roubando celular e bolsa. Para mim é mais importante saber disso do que saber do que a Dilma está fazendo lá no Palácio do Planalto nesse momento, percebeu? Então o jornalismo comunitário cresce em importância na medida em que a gente se conscientiza disso, de que nós devemos oferecer às pessoas aquela informação que está ao lado dela e que é crucial até para a segurança, para a vida, para a liberdade dessa pessoa. O jornalismo comunitário cresce muito nessa ótica. Agora, será um modismo no Brasil apenas? Ou é algo pensado, refletido? As redações chegaram a uma conclusão de que devem dar voz às comunidades, aos moradores das áreas periféricas e por aí afora. Eu acho, pelo próprio movimento da imprensa mundial, que isso é efetivo. Cada vez mais nós vamos nos especializar, é uma especialização em jornalismo comunitário. Vamos deixar que as comunidades falem, pelo próprio crescimento da internet. Hoje a internet tem pouco alcance nas classes D e E, as classes mais pobres, as classes da periferia. Mas é uma questão de tempo apenas para que a internet esteja, digamos assim, horizontalizada. Olha, ela se espalhe. Por enquanto ela é vertical, atinge poucas pessoas e a maior parte dessas pessoas nas classes mais elevadas. Mas uma hora, com o avanço da tecnologia, a distribuição, a redemocratização do envio desses sinais, todas as classes terão acesso. E aí ficará ainda mais fácil nós produzirmos. As pessoas vão poder produzir as suas denúncias e colocar na internet em sites voltados para isso. Denuncie. Que problema que você enfrenta, não é? Os jornais impressos já têm essa coluna de crítica há muito tempo, né? Que você fala lá, paguei a conta da Eletropaulo, minha luz foi cortada. Tentei entrar em contato, eles não respondem. Você coloca lá, o jornal entra em contato com a Eletropaulo se sente na obrigação de responder. Aí vem uma notinha lá, percebemos o erro e já corrigimos. O dinheiro do consumidor será devolvido na próxima conta, entendeu? Veja, isso funcionou na imprensa escrita e agora está sendo usado também na imprensa televisiva também. O rádio também já fez isso durante muito tempo, muito antes da televisão, claro. Então o jornalismo comunitário tem crescido sim na televisão, mas nós percebemos que ele não é novo, tão novo assim, porque ele já estava presente nessas outras formas, na carta do leitor, por exemplo, para a revista, para o jornal impresso, não é verdade?